Olá, companheiros em busca de conhecimento, entusiastas espirituais. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje embarcamos em uma viagem cativante ao mundo místico da Orixá Nanã, uma divindade de profunda sabedoria e origens muito antigas. Neste vídeo, nos aprofundaremos na rica tapeçaria da espiritualidade afro-brasileira, enquanto exploramos a fascinante mitologia, simbolismo e significado cultural da Orixá Nanã. Mas antes de começarmos essa jornada encantadora, se você é novo em nosso canal, certifique-se de clicar no botão de inscrição e tocar o sino de notificação. Temos um mundo de conteúdo cativante esperando por você. Tudo bem? Vamos começar nossa exploração da sabedoria eterna e do fascínio espiritual do Orixá Nanã. Apertem os cintos, porque esta será uma aventura reveladora em um reino de profundo entendimento e riqueza cultural. Vamos começar. Orixá Nanã, também conhecida como Nanã-Burucu ou simplesmente Nanã, é uma divindade de destaque na religião afro-brasileira do candomblé. Ela é frequentemente associada a aspectos da natureza, ao ciclo da vida e à sabedoria que vem com a idade. Aqui está uma visão mais detalhada do Orixá Nanã. Origens. As origens de Nanã remontam à mitologia iorubá da África Ocidental, particularmente na religião iorubá da Nigéria e do Benin. Na cosmologia iorubá, ela é considerada uma das divindades primordiais, associada à criação do universo. Considerada a primeira mulher de Oxalá, também está associada aos princípios da criação, à vida, à germinação dos grãos, à agricultura. Por outro lado, como a lama também pode tragar, engolir todas as coisas, e como os pântanos estão cheios de matéria putefada, Nanã também está associada à morte. Em seu culto, os animais não podem ser mortos com facas de metal, o que é um atestado da antiguidade dessas cerimônias anteriores à metalurgia. Dela se diz que é tão velha quanto o próprio mundo, pois quando Oduya separou as águas e criou a terra no encontro dos dois elementos, já se formou a lama, o elemento regido por Nanã, e de onde Oxalá retirou o barro com o qual fez as estátuas que deram origem aos humanos. Muito mais antiga que os reis da terra, princípio feminino poderoso, é a mãe de Obaluaê, Oxumaré, Ossan, e para muitos outros de Exu, Oxóssi e Euá. Ao contrário de outras Iabás, Nanã não foi tão completamente assimilada pelo patriarcado, afastada de seu casamento com Oxalá, que adotou segundas núpcias com Emanjá. Nanã manteve-se só, altiva e digna. Talvez pelo medo que a morte inspira aos homens. Nanã não vira em cabeça de homem, aceitando apenas mulheres. Apenas mulheres incorporam este orixá, e apenas elas podem participar dos seus ritos privados. Associada ao mesmo tempo à vida e à morte, Nanã proíbe que mulheres recém-paridas ou em ciclo menstrual participem de seus ritos, pois estão nesse momento envolvidas apenas no ciclo da vida. No candomblé, quando Nanã está em terra, ou seja, quando alguma filha está incorporada, os homens não devem dançar, permanecendo quietos, cabeça baixa, diante desse feminino antigo e poderoso. É a Senhora dos Búzios, presente em todos os seus instrumentos, porque eles representam o começo, os órgãos genitais femininos, e o fim, pois estão vazios. E Nanã é a Senhora dos extremos, o começo e o fim, o nascimento e a morte. De fato, a lama aparentemente está morta e repleta de coisas mortas. Basta aproximar-se de um pântano para sentir o cheiro da decomposição. Porém, essa lama também está rica de vida, desde a microscópica até as formas mais elevadas. Esse é o reino de Nanã, de onde vem sua planta símbolo, ou Oxibatá,
É também a dona do axé, porque fornece a matéria que dá origem à vida, e ainda a senhora dos ibás, que são feitos de barro e simbolizam o nascimento dos orixá no mundo dos humanos. Dança com movimentos lentos, severos, como convém a uma velha senhora, carregando o seu ibiri, como se ninasse uma criança, pois o ibiri está cheio das almas que ainda estão geradas, que serão geradas, atributos e símbolos. Idade. Nanã é frequentemente retratada como uma mulher idosa, simbolizando sua sabedoria e experiência. Cor. O roxo é comumente associado a Nanã, representando sua energia espiritual e conexão com o mundo espiritual. A água e a lama. Ela está intimamente ligada à água, particularmente ao fundo lamacento dos rios e do mar, simbolizando as águas primordiais de onde emerge a vida. Bengala. Nanã às vezes é retratada segurando uma bengala ou um bastão, significando seu papel como guardiã da sabedoria e das tradições ancestrais. Significado cultural. Nanã desempenha um papel vital nas práticas religiosas do candomblé, onde é considerada uma das divindades mais antigas e respeitadas. Ela representa a natureza cíclica da vida, incluindo nascimento, crescimento, decadência e morte. Nanã também está associada ao culto ancestral e seus seguidores costumam homenagear seus ancestrais em seus rituais. Personalidade e características. Nanã é muitas vezes vista como uma divindade carinhosa e nutridora, semelhante a uma figura materna que protege e orienta seus filhos. Ela é vista como guardiã da tradição e do patrimônio cultural, enfatizando a importância do respeito às próprias raízes. A sabedoria de Nanã é altamente considerada e acredita-se que ela confere discernimento, paciência e compreensão a seus devotos. Rituais e oferendas. Os devotos de Nanã frequentemente se envolvem em rituais e cerimônias que envolvem oferendas de flores, ervas e outros elementos naturais. A água desempenha um papel central nesses rituais, com oferendas feitas para representar o poder purificador e rejuvenescedor da água. Sincretismo. Em algumas regiões, Nanã é sincretizada com santos católicos, como Santa Ana. Esse sincretismo permitiu a preservação do seu culto durante os tempos da escravidão, quando as práticas religiosas africanas foram suprimidas. Festivais. Diversas comunidades e praticantes do candomblé realizam festas e celebrações anuais dedicadas a Nanã. Esses festivais normalmente envolvem música, dança e rituais elaborados. O papel no candomblé. Dentro da tradição do candomblé, Nanã é considerada um dos principais orixás e ocupa uma posição reverenciada. Seus filhos, aqueles iniciados em seus mistérios, desempenham papéis essenciais na preservação da tradição, na defesa dos valores culturais e na participação dos rituais da religião. Nanã é uma divindade complexa e profundamente respeitada no candomblé, incorporando a sabedoria da idade e os elementos fundamentais da existência. Sua adoração continua a ser parte integrante da identidade espiritual e cultural de muitas comunidades afro-brasileiras. Agora vamos falar um pouco sobre as características dos filhos de Nanã. Da religião afro-brasileira, do candomblé, Orixá Nanã é uma divindade associada a aspectos da natureza e ao ciclo da vida. Lembre-se disso. As características atribuídas aos filhos do Orixá Nanã podem variar um pouco, dependendo das tradições específicas do candomblé e das interpretações individuais. Mas aqui vou deixar algumas características comuns frequentemente associadas a seus filhos. Sabedoria e paciência. Os filhos de Nanã são frequentemente vistos como indivíduos sábios e pacientes. Eles possuem uma compreensão profunda dos ciclos da vida e da importância da paciência para enfrentar os desafios da vida. Cuidar e nutrir. Nanã é frequentemente associada à maternidade e às qualidades nutritivas. Os seus filhos são considerados atenciosos, protetores e solidários, não apenas nas suas famílias, mas também nas suas comunidades religiosas. Respeita os mais velhos.
Orixá Nanã é considerada uma das divindades mais antigas e respeitadas. Os seus filhos normalmente têm uma forte referência pelos mais velhos e pelas tradições, muitas vezes desempenhando papéis importantes na manutenção das práticas culturais e religiosas. Conexão com a água. Nanã está associada à água, principalmente à lama do fundo dos rios e do mar. Seus filhos podem ter uma grande afinidade com a água, desfrutando de atividades como nadar ou simplesmente encontrar conforto perto de corpos de água. Forte sentido de tradição. Os filhos de Nanã são conhecidos pelo compromisso com a tradição e pela preservação de seu patrimônio cultural. Eles participam ativamente e defendem os rituais e costumes associados a Nanã. Habilidades de cura. Nanã é frequentemente associada à cura, principalmente através do uso de ervas e remédios naturais. Seus filhos podem ter uma inclinação natural para a fitoterapia ou outras práticas de cura. Introvertido, reflexivo. Alguns descrevem os filhos de Nanã como introspectivos e reflexivos. Eles podem passar algum tempo contemplando os mistérios da vida e buscando insights espirituais. Comportamento calmo. Orixá Nanã está associada à calma e à tranquilidade. Seus filhos são frequentemente vistos como tendo uma presença calmante e a capacidade de trazer paz às situações turbulentas. Valorização pela natureza. Os filhos de Nanã costumam ter um profundo apreço pela natureza e pelo meio ambiente. Eles podem sentir uma forte conexão com a terra e seus ciclos. Resiliência. Assim como Nanã representa a natureza cíclica da vida, acredita-se que seus filhos têm um forte senso de resiliência. Eles entendem que a vida tem seus altos e baixos, mas no final das contas continua em um ciclo. Dedicação ao culto ancestral. O culto ancestral é um aspecto importante de muitas tradições do candomblé. Os filhos de Nanã muitas vezes se dedicam a homenagear seus antepassados e podem participar ativamente de rituais ancestrais. Mas é importante notar que as características dos filhos do Orixá Nanã podem variar entre as diferentes linhagens do candomblé e entre os praticantes individuais. Esses traços são baseados em crenças culturais e religiosas, e nem todos os indivíduos que se identificam como filhos de Nanã podem apresentar todas essas características comentadas acima. Portanto, fiquem em paz em seus corações e Saluba Nanã!